Olá pessoal, bom dia, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje está um pouquinho mais de frio, né? Tá bom. Então essa semana a gente vai dar continuidade aí com a nossa aula. Eu gostaria de corrigir alguns exercícios que alguns de vocês me pediram lá pelo Google Classroom. Começa na página 115 com esse exercício 16, que esse exercício 16 é uma espécie de uma cruzadinha, que é para a gente ir completando com alguns números a partir das dicas. Dá uma olhada. Então, copie o esquema do diagrama e complete. Tá bom. Aí ele está falando de horizontais e verticais. Horizontais, eu sempre lembro de horizonte. Horizonte é o que eu vejo lá olhando assim na frente, isso é um horizonte. Então, tudo que é horizontal é o que está em linha. Vertical é o que está em pé. Vertical são as colunas. Então, quando ele fala horizontal 1, então é a primeira linha. Veja, só tem um algarismo, só cabe um número aqui dentro. Esse número é múltiplo de 2, e além de ser múltiplo de 2, ele é múltiplo de 3 e é menor do que 10. Então, você vai colocar aqui, nesse quadradinho do 1, um número que é múltiplo de 2, quer dizer que ele está na tabuada do 2. Múltiplo de 3, quer dizer que ele também está na tabuada do 3. Então, você vai estar na tabuada do 2 e do 3, vai ser quem? 6, qualquer número da tabuada do 6. Só que como é menor do que 10, só tem uma possibilidade, que é o próprio 6. Então, nesta linha, é o 6. Agora, horizontal, 3. Aqui, eu vou fazer todas as horizontais. O 3 está aqui nessa linha, que é o número de 3 algarismos. Tem dezena, centena, dezena e unidade. Então, o 3 fala 300 mais 2. Cada cento tem 100. 300 são 3 vezes 100, 300. 300 mais 2, 302. Então, na linha 3, na horizontal 3, é o número 302. Tá? Agora, na horizontal 4. Estou fazendo todas as horizontais primeiro. Na horizontal 4 é um múltiplo de 11 e um múltiplo de 2, no qual o algarismo das dezenas é igual ao das centenas, e o primeiro algarismo é igual ao último. Olha só, o 4. Mas tem quatro ordens de grandezas aqui, tá vendo? 4 ordens de grandeza, não. 4 ordens. Então tem unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Tá. Eu vou ler de novo. Ele é múltiplo de 11 e múltiplo de 2. Então, para ser múltiplo de 2, ele tem que ser par. Tá bom? Para ser múltiplo de 11, ele tem que estar na tabuada do 11. Tá bom. Vamos ver o que mais que dá para a gente pensar. No qual o algarismo das dezenas é igual ao algarismo das centenas. Então, esse número aqui é igual a esse. E o algarismo das unidades, o primeiro algarismo é igual ao último. Esse primeiro é igual a esse último. Vou deixar esse daqui para depois, porque ele é mais difícil. Tá. Vou pular. 9. O 9 é o mais fácil. Ele é múltiplo de todos os números. Então, múltiplo. O múltiplo de todos os números, qual que é? É 0. 2 vezes 0, 0, 2, 4, 6. Tabuada do 3, 0, 3, 6, 9. Tabuada do 5, 0, 5. Né? Então, o múltiplo de todos é o 0. Só esse 4 aqui que eu vou deixar por último, vou fazer as verticais primeiro. Então, as verticais. Primeiro, é o múltiplo de 5 maior que... Primeiro múltiplo de 5 maior que 64. Então, aqui, a vertical é essa primeira coluna. Então, veja, depois de 64, o primeiro número que vem na tabuada do 5 é o 65. E o 70? 70 não, né? Porque já é o segundo múltiplo de 5. Agora, o 5. Aqui, a vertical do 5. Tem 3 algarismos, centena, dezena e unidade. Número em que o algarismo das unidades é o dobro do algarismo das centenas.
O algarismo das unidades é o dobro do da centena. Então tá, esse é o dobro desse, mas ainda não dá para fazer muita coisa. Depois a gente volta. 6. Primeiro múltiplo de 5 maior que 400. Então aqui a gente já sabe que é 405, né? Porque os múltiplos de 5 vão de 5 em 5, tá? Depois 400 e 405. 7. Múltiplo de 11 maior que 800 e menor que 900. Se ele é maior que 800, aqui precisa começar com 8. 800 e alguma coisa. Agora, 820, quanto que vai ser múltiplo de 11? Vamos pensar? Vamos pensar se for... Ah, não precisa. Ó, porque é simples. Porque lembra dessa horizontal 4? Que ele fala que o algarismo das dezenas é igual ao algarismo das centenas, então aqui é 5. Então, se você fizer essa conta, 225 com certeza vai ser múltiplo de 11. Tá bom. Agora, essa daqui é a vertical 8. Considerando os múltiplos de 5 na ordem crescente, ele é o quinto múltiplo. Vamos pensar nos múltiplos de 5? 0, 5, 10, 15, 20. Então, quinto múltiplo é o 20. E o que ele falou pra gente? Vamos voltar aqui na horizontal 4. Na horizontal 4, ele fala que o algarismo das unidades é igual ao algarismo é o primeiro algarismo igual ao último. E na vertical 5, ele fala que o algarismo das unidades é o dobro da centena. Então, 2 é o dobro de 1. Então, era um monte de dica para a gente ir preenchendo aí essa cruzadinha, tá bom? Depois do 17, ele fala o seguinte. Olha só esse numerox e veja se o número obtido em 2... Se o número obtido em 2, 5148, esse número aqui na coluna, na linha 2, 5148, se esse número é divisível por 2, não sei. Para ser divisível por 2, qual que é a regra? Ele precisa ser par. Esse número é par? É porque ele termina em 8. Tá bom. Ele é divisível por 3? Qual que é a regra para saber se ele é divisível por 3? A soma dos algarismos. Então, a soma dos algarismos tem que estar na tabuada do 3. Soma comigo. 5 mais 1, 6. 6 mais 4, 10. 10 mais 8, 18. Então, vou colocar aqui em cima 18, que é a soma dos algarismos. 18 na tabuada do 3? Tá, então esse número é divisível por 3. Como que eu sei se ele é divisível por 4? Quando os últimos 2 algarismos dá para dividir por 4. Então você vai testar com 48. 48 dá para dividir por 4? 4 vezes 1 dá 4. 4 dá, resta 0, baixo 8. 4 vezes 2 dá 8, resta 0. Certinho. Então 48 é divisível por 4. Então, vou colocar aqui. A regra de divisão por 4 é só você ver os últimos 2 algarismos. O número formado pelos últimos 2 algarismos é 48. Está na tabuada do 4, então beleza. Agora, por 5? Não. Porque para saber se o número divide por 5, tem que ver o final. É só quando ele termina em 0 ou 5. Como ele termina em 8, ele não divide por 5. Tá bom? Como que eu sei se o número divide por 6? Quando ele divide por 2 e por 3 simultaneamente. Então, quando ele é divisível por 2 e 3. Ele é divisível por 2, porque é par. Ele é divisível por 3, porque são os algarismos da do 3. Então, ele é divisível por 6. Perfeito. Por 8 a gente ainda não viu. Por 7, perdão, a gente não viu, que é um pouquinho mais difícil. Agora, por 8. Por 8 é quando o número formado pelos últimos 3 algarismos está na tabuada do 8. Então, aqui, últimos 3 algarismos.
Então, eu vou pegar o número 148 e vou tentar dividir por 8. 8 vezes 1 dá 8, para 14 resta 6. Aí você vai baixar 8. 8 vezes 8, 64, para 68 resta 4. Como teve resto, os últimos 3 algarismos, ele não é divisível por 8. Para saber se é divisível por 9, é a mesma regra da do 3. Você tem que ver se a soma dos algarismos está na tabuada do 9. 18 na tabuada do 9? Tá, porque 18 é 9 vezes 2, então é divisível por 9. E por 10? Não, porque para 10 tem que termina em 0. E não é o caso, porque ele termina em 8. Então, esse número que a gente obteve aqui, o 5.148, ele é divisível por 2, por 3, por 4, por 6 e por 9. Bom, então a gente viu a divisibilidade desse número. Certo, pessoal? Qualquer dúvida, me escrevam, por gentileza. Página 120. Me perguntaram sobre a questão 5, que essa figura tem um segredo, uma espécie de uma pirâmide. E qual que é o segredo? Como que é formado o número de cima? Se você somar 33 com 30, dá 63. Se você somar 30 com 17, dá 47. Se você somar 17 com 21, dá 38. Então, para você obter o número de cima, é só somar os dois que estão em baixo. Então, perfeito. Nesse caso, eu quero obter esse número aqui. Então, eu vou fazer 63 mais 47. Se eu fizer 63 mais 47, somar as duas unidades. 7 mais 3, 10, sobe 1. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, esse número que eu vou colocar aqui, 110. Agora, 47 mais 38. 7 mais 8 dá 15, vai 1, 4, 5, 6, 7, 8. Então, esse número aqui, 85. Agora, para eu saber o de cima, eu somo os dois. 110 mais 85. 0 mais 5 dá 5. 8 mais 1 dá 9. Deu 195. Tá? Então, esse que é o número lá em cima. Item A. O número colocado lá em cima é 195. Item B. Esse número é primo? O que é o número primo? Você lembra? É aquele que só tem dois divisores naturais. 1 e ele mesmo. Ele não pode aparecer na tabuada de outro número. 195 aparece? Aparece. 195, se ele termina com 5, ele já aparece na tabuada do 5. Não é? Todo número que termina em 0 ou 5 não é divisível por 5? Então tá bom. Então você pode responder o seguinte no item B. Como ele termina com 5, a gente sabe que 195 é divisível por 5. Né? Tem outros números que ele é divisível? Tem, mas pronto, já vi por 5. Vamos ver mais. Se encontrar um número, ele já não vai ser primo. Tá bom. Página 124, só para te lembrar, para você terminar a tarefa, página 124 fala o seguinte: decompõe em fatores primos. Como que a gente decompõe um número em fatores primos? É quando a gente faz aquele risquinho do lado do número e vai dividindo pelos números primos. Aí você precisa lembrar, deixa eu escrever aqui em cima, quais são os primeiros números primos. Existem infinitos. Números primos só dividem por 2, por 1 e por ele mesmo. É que o primeiro número primo é o 2, é o único número par que é primo. Depois o 3, não vai aparecer na tabuada de ninguém, além da tabuada do 1 e do 3. O 4 não é primo porque aparece na tabuada do 2. O 5 é primo. O 6 não é primo porque aparece na tabuada do 2 e do 3. O 7 é primo. O 8 não é. O 9 também não é, porque o 9 aparece na tabuada do 3. O 10 não é. O 11. O 13. O 14 não vai ser. O 15 também não vai ser, porque o 15 está na tabuada do 5. O 16 não é, está na do 8, na do 4. O 17, 3 pontinhos. Tem infinitos números primos. Tem que saber os primeiros de cabeça. Agora, olha o que ele pede. Fatora pra gente o 48. Como que a gente fatora o 48? Eu vou passar o traço aqui do lado. 48 dá para dividir por quais números primos? Sempre que é par, dá para dividir por 2. A metade de 48 é 24. A metade de 24 é 12.
A metade de 12 é 6. A metade de 6 é 3. E agora o 3 só dá para dividir por 3 que dá 1. Então, o que significa, pessoal, fatorar? Fatorar é um sinônimo na matemática de multiplicar. Então, quer dizer que se eu fizer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3, vou achar quem? Vou achar 48. Então, esses são os fatores primos. São números primos que multiplicados dão 48. Como que eu escrevo isso na forma de multiplicação? Você pode escrever 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ou simplesmente 2 elevado à quarta vezes 3. Porque 2 elevado à quarta significa 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Certo? Também, você faz o A, você vai fazer o B. O B está pedindo o número 50. Olha que simples. Então, vou fatorar o 50. É par. Por 2 dá 25. Agora já não é mais par. Mas 25 dá para dividir por 5, que dá 5. E 5, que dá 1. Chegou no 1, acabou a fatoração. Então, isso daqui vai ser multiplicado ao 48. Da mesma maneira, como é que você chega no 50 na forma fatorada? É 2 vezes 5 vezes 5. Ou 5 elevado ao quadrado. Vou colocar aqui na frente, mas tanto faz. Certo? E aí você vai fazer tudo isso. No 7, no 8, é só para fatorar. Que nem, dá uma olhada no, por exemplo, no 9. O 9, ele já coloca os fatores primos e ele quer saber quais são os expoentes que você vai utilizar. Página 124. Dando uma olhadinha com vocês no exercício 9. Ele fala o seguinte, uma fatoração do número 1.200. Então, vamos fatorar 1.200? Sempre que falar fatoração, a gente vai utilizar números primos. Tá bom. Então, 1.200 é par, dá para dividir por 2. A metade de 12, você sabe que é 6. Então, a metade de 1.200, você sabe que é 600. Ainda é par. Metade de 600 é 300. Ainda é par. Metade de 300 é 150. Ainda é par. Metade de 150 é 75. Muito bem. E agora? Dá para dividir por 3, dá para dividir por 5. Tanto faz a ordem. Porque como a gente está multiplicando, fatoração é multiplicação, a ordem dos fatores altera o produto, né? Vou dividir por 3. 75 dividido por 3 dá 25. 25 só dá para dividir por 5, que dá 5, e por 5, que dá 1. Então, o que é o 1.200 na forma fatorada? É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5 vezes 5. Se eu multiplicar esse número inteiro, chega no 1.200. Então, o 2 vezes 2, o 2 aparece quantas vezes? 4. Então, esse é 2 elevado a 4. O 3 aparece uma vez só, e o 5 aparece duas vezes. Então, eu achei os expoentes. Aí ele fala pra gente, lá naquele exercício, olha só. O 2 está elevado a A. Então, o A é quem? É o 4. O 3 está elevado a B. Então, o B é 1. E o 5 está elevado a C. Quem que é o C? É 2. Então, ele coloca o A, o B e o C no lugar desses expoentes. Então, é isso que a gente achou. O A vale 4. O B vale 1 e o C vale 2. Qual que é a pergunta do exercício 9? Qual que é a soma do A, do B e do C? Se você somar tudo, a resposta dá 7. Então, é isso que você precisa fazer nos outros exercícios, é fatorar. E no 11, o que está falando do exercício 11? É para você fazer o contrário. Ó. Aí o 10 é parecido, você vai descobrir o que você coloca no lugar do N. O 11 é, qual o número que você obtém quando você fatora? Na fatoração, deu 2 ao quadrado, 2 vezes 2, deu 5 e deu 11 ao quadrado. Então, essa aqui é a fatoração. Qual foi o número? Como que você faz? Multiplica. Então, você vai fazer 2 vezes 2, que dá 4. Tem que multiplicar todos. 4. Aí, esse resultado, 4 vezes 5, que dá 20. 20 vezes 11, que dá 220. E 220 vezes 11, que vai dar 2.420. Esse é bom, tá a continha aqui do lado.
Então, quer dizer que o número que você pôs aqui em cima é 2.420. Se você quiser fazer o teste, você pode fatorar para ver se dá certo. Certo, pessoal? Essas foram as dúvidas que alguns de vocês foram perguntando para mim lá no Google Classroom. Mas se você tiver mais dúvidas, continue perguntando, por gentileza. Agora você vai pegar o seu caderno para escrever a continuação do que a gente vai estudar hoje. Por gentileza, continuando com essa parte de fatoração, a nossa aula de hoje vai para o mínimo múltiplo comum. Uma aula muito importante do sexto ano. O mínimo múltiplo comum. Como que a gente abrevia? Mínimo com a letra M, múltiplo com a letra M, comum com a letra C. Então a gente abrevia MMC, mínimo múltiplo comum. Então tá bom. Eu quero que vocês pensem comigo uma seguinte situação. Vamos pensar que em uma estrada existe um radar a cada 6 quilômetros. Então, de 6 em 6 quilômetros, vai ter um radarzinho ali para multar. E existe um telefone público, telefone de emergência, por exemplo, a cada 5 quilômetros. Então, de 5 em 5 quilômetros, tem um telefone de emergência, que acontece em algumas estradas, tá? Para se ligar para o socorro, enfim. Então, eu vou colocar essa informação, essa situação, problemas, aqui vou deixar registrado no seu caderno. Considere que em uma estrada existem radares a cada 6 quilômetros e telefones de emergência a cada 5 quilômetros. Bom, o que é o quilômetro zero? Quilômetro zero é a origem, bem no comecinho da estrada. No início da estrada, vírgula, existem os dois. Então, no início da estrada, existe um radar, acho que é singular, existe um radar e também um telefone. Então, pensa comigo a situação que está sendo descrita. Vamos pensar matematicamente. Você tem capacidade para isso. Então, vamos pensar no radar. Ele está no início. Então, o radar ele tem no zero. Aí, depois, o radar tem de 6 em 6. Então, no quilômetro 6 vai ter um radar. Mais 6 no quilômetro 12, 18, 24, 30, 36. O que mais? 42, 48, 54, 60, 66, 72. Aí, botar 3 pontinhos aqui, porque vai até terminar a estrada. Tá bom. E agora, deixa eu fazer de... Será que dá pra... O verde também não dá pra enxergar. Fazer de vermelho o telefone. Começa no 0 e vai de 5 em 5, né? 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 3 pontinhos, porque também são muitos, né? Até terminar a estrada. Então, você vê que de 6 em 6 quilômetros vai aparecer um radar.
De 5 em 5 quilômetros vai aparecer um telefone. Aí eu vou fazer duas perguntas para vocês. Primeira pergunta. Desses números aqui, ó, em quais quilômetros que aparecem um radar e um telefone? Em quais quilômetros que aparecem ambos? O que significa ambos? Significa os dois. Então dá uma olhada aqui. No quilômetro 0, é claro, porque 0 é o início, né? Então tem 0 aqui. Agora compara. Quais números que tem igual no roxo e no vermelho? 30. Então no quilômetro 30 tem radar e no quilômetro 30 tem telefone. 60. No quilômetro 60 tem radar sem tem telefone. E depois aparecem outros, né? Então 0. Então a resposta. 0, 30, 60, 0, 30, 60, 3 pontinhos. Aí qual que seria o próximo? 90, 120. Você está reparando que vai aumentando de 30 em 30, né? Beleza. Item B. Aí no item B é a pergunta importante, que é o que você vai entender da aula, que é: qual é o menor múltiplo comum, vírgula, que não seja 0? Por que o 0 eu não estou interessado? Porque o 0 é múltiplo de todos os números. Então o 0 não me interessa. Eu quero o primeiro número múltiplo que não seja 0. Qual que é o primeiro que aparece múltiplo dos dois e que não é 0? É 30. Então, resposta: o menor múltiplo comum é 30. Como que a gente usa isso na matemática? A gente chama esse 30 de MMC. Só que para você ter o MMC, você precisa comparar números. Você pode comparar 2, 3, 4 números, quantos números você quiser. Então aqui, eu escrevo assim: MMC. O mínimo múltiplo comum. Entre quais números? Eu estou comparando o 6 e eu estou comparando o 5. De 6 em 6 e 5 em 5. Então, o MMC de 6, aí aqui você põe uma vírgula, um ponto e vírgula, tanto faz. O mínimo múltiplo comum entre 6 e 5 é 30. É assim que a gente usa a nomenclatura do mínimo múltiplo comum. É o menor múltiplo, que não é 0, porque o 0 é múltiplo de todos, esse não conta. É o menor múltiplo que vai estar na tabuada do 6 e também na tabuada do 5. Esse jeito que a gente chama MC é um jeito tranquilo. Você vai pensando na tabuada do 6, vai pensando na tabuada do 5 e fala qual que é o menor número, além do 0, é claro, que está presente nas duas tabuadas. Agora, tem um processo, um algoritmo muito simples para achar o MMC. E sabe como que a gente faz esse algoritmo? Com números primos. Olha aí a utilidade dele. Então, eu vou colocar aqui: processo prático do MMC. Então, vou começar com esse daqui, o MMC entre 6 e 5, que foi o que a gente viu, né? MMC entre 6 e 5. Tá bom? Aí eu vou escrever aqui os números, os 6 e os 5, e eu vou dividi-los pelos números primos. Então, por exemplo, você vai ter que falar um número primo que diga os 6 ou 5, tanto faz. Eu gosto de começar pelo 2, é uma mania minha. Se tem algum número par, dá para dividir por 2. Tem, ó, o 6 dá para dividir por 2, não dá? Então tá bom. Então eu vou pôr o 2 aqui. O único que dá para dividir por 2 é o 6. Então eu vou copiar o 6. Aliás, vou dividir o 6. 6 dividido por 2 dá 3. O 5 dá para dividir por 2? Não. Então o que eu faço? Eu vou copiar o 5. Me fala outro primo que dá para dividir agora, o 3. Então aqui eu vou pôr o 3. 3 dividido por 3 dá 1. 5 não dá para dividir por 3, vou copiar 5. Agora, 5 dividido por 5
dá 1. Tá vendo que tudo chegou no 1? Aí você faz o quê? Você multiplica os números aqui. 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 5, 30. Então, o MMC deu 30. Nesse caso, foi o próprio produto, né? Então, tá bom, mas não é sempre que é assim. Quer ver que não é sempre assim? Vamos fazer entre 6 e 8, por exemplo. Ó, eu vou apagar aqui. Então, se você não terminou de copiar, dá uma pausa no vídeo. Tá? Tudo isso tem que estar no seu caderno. Agora, vamos achar, por exemplo, isso é muito importante você entender MMC para nossas próximas aulas, hein? Vamos achar o mínimo múltiplo comum entre 6 e 8. Aí você pensa no problema que você quiser. Pode ser, por exemplo, a estrada que vai de um vai 6 em 6 e outro vai de 8 em 8. Ou, por exemplo, no aeroporto, que tem um voo que parte de 6 em 6 dias e tem outro voo que parte de 8 em 8 dias. Aí a pergunta é, quantos dias que esses voos demoram para se encontrar no aeroporto? Né? É o tipo de pergunta que a gente faz sempre que a gente tem repetições, que é a ideia da multiplicidade. 6 em 6, em 8 em 8, tá? Então, como que eu faço? Eu vou escrever o 6 e o 8, passar o traço aqui do lado, e dividir pelos números primos. Tá bom? 6 dividido por 2 dá 4. Perdão, eu vi o 8. 6 dividido por 2 dá 3. Só que 8 também dá para dividir por 2. E 8 dividido por 2 dá 4. Então, tudo que dá para dividir por 2, eu divido por 2. Agora, ainda dá para dividir por 2 porque o 4 é par. 4 dividido por 2 dá 2. Ai, meu Deus, aqui é preto, né? Então, vamos manter a mesma ordem aqui das cores lá do outro. Deu 3, 4, 3 e 2. O 2 ainda dá para dividir por 2. Vai ficar 3 e 1. E agora, para terminar, dá para dividir por 3. 3 dividido por 3 fica 1 e 1. Bem, agora, como que eu acho o MMC? Eu multiplico. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 3, 24. Então, significa que o menor número, que não é 0, que está na tabuada do 6 e do 8 é 24. Então, é usando o MMC que vocês vão responder os exercícios que eu vou passar para vocês, que não estão no livro, exercícios são extras aí para vocês. Tá? Alguma dúvida, pessoal? E se você quiser fazer MMC entre 3 números, pode? Olha, não tão pode quanto deve, hein? Pode fazer entre 2, 3, 4, 5 números que você quiser. Então, aqui que eu fiz 6 e 5, 6 e 8, agora fazendo 6, 5 e 8. Então, a gente dá aqui uma estrada, que como é que é? De 6 em 6 quilômetros tinha um radar, de 5 em 5 quilômetros tinha um telefone, e de 8 em 8 quilômetros tinha uma ponte para atravessar. Então, quantos quilômetros para os 3 se encontrarem de novo? Então, agora eu vou fazer o mínimo múltiplo comum entre 6, 5 e 8. O menor número diferente de 0 que vai aparecer na tabuada do 6, do 5 e do 8. Então, vou colocar aqui 6, 5 e 8. Vamos fatorar? Eu começo por 2 sempre que tem número par. Então, por 2, 6 é par da... Opa, aqui é preto. 6 é par, então dividido por 2 dá 3. 5 não dá para dividir por 2, eu copio 5. 8 dá para dividir por 2, que dá 4. Ainda tem número par, que é o 4, vou dividir por 2 de novo. 3, 5 e 2. Ainda tem número par, que é o 2, eu vou dividir por 2 de novo. 3, 5 e 1. Não tem mais número par, vou usar outro número primo. Só pode números primos. Vou dividir por 3. Fica 1, 5 e 1. E agora por 5, para terminar com 1, 1 e 1.
Agora, como que você acha MMC? Multiplica todos os fatores. 2 vezes 2 dá 4. Aí o resultado, 4 vezes 2 dá 8. Resultado, 8 vezes 3, 24. E agora o resultado, 24 vezes 5. 5 vezes 4, 20, vai 2. 5 vezes 2, 10. Com 2, 12. 120. Então, o menor número que vai aparecer na tabuada, tanto do 6, quanto do 5, quanto do 8, é o 120. Se você quiser ficar escrevendo a tabuada do 6 bem grande, do 8 bem grande, até encontrar todos, pode ser. Mas você vê que dá trabalho, né? Principalmente quando tem mais de um número aqui. Então, eu vou fazer o último caso aqui. Para encerrar o vídeo e deixar vocês produzindo. Então, vamos fazer o mínimo múltiplo comum, por exemplo, entre 15, 25, o mínimo múltiplo comum entre 15, 25, 30 e 40. Agora tem 4 números. Os números são grandes. É difícil? Não. Se você sabe fazer o pequeno, você sabe fazer o grande, não tem problema nenhum. Você vai escrever todos os números aqui e começar a dividir pelos números primos. Só pode ser número primo. Tem número par? Tenho 30 e tenho 40. Enquanto tem par, eu vou estar dividindo por 2. O que não é par eu vou copiar. A metade de 30 é 15. A metade de 40 é 20. Ainda tem número par que é o 20, então dá para dividir tudo por 2. 15, 25, 15, dividido por 2, 10. O 10 dá para dividir por 2. 15, 25, 15 e 5. Agora, 2 não dá para mais dividir. Escolhe outro primo que divide qualquer um. O 3, o 5, tá bom. Qualquer um, ordem dos fatores não altera o produto. Eu vou escolher o 5. Todos eles terminam em 5. Olha qual é importante saber a regra de divisibilidade. Então, todos dá para dividir por 5. 15 dividido por 5 dá 3. 25 dividido por 5 dá 5. 15 dividido por 5 dá 3. 5 dividido por 5 dá 1. Ainda dá para dividir por 5 por causa desse 5 aqui. Então, fica 3, 1, 3 e 1. A última linha, para deixar tudo 1, basta dividir esses 2 por 3. 1, 1, 1 e 1. Cheguei em tudo 1, agora eu vou multiplicar para chegar no MMC, no mínimo múltiplo comum. O menor número, diferente de 0, que vai estar na tabuada do 15, do 25, do 30 e do 40. Vamos multiplicar? Vê até onde dá para fazer de cabeça. 2 vezes 2 dá 4. O resultado, 4 vezes 2 dá 8. O resultado, 8 vezes 5, 40. Agora você vai fazer 40 vezes 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 4, 20. Dá 200. Agora esse resultado, 200 vezes 3, 600. Então, o menor número que está na tabuada, do 15, do 25, do 30 e do 40 é 600. Você vê que quando o número é pequeno, você pode fazer de cabeça e não tem problema nenhum. Tanto que os cálculos que a gente vai fazer com fração, da mês que vem, a gente vai precisar de MMC para fazer algumas contas com fração. Aí, se a fração for simplesinha, que a maioria é simples, a gente vai estar fazendo de cabeça. Pensa na tabuada do 6, pensa na tabuada do 5, qual é o menor múltiplo, qual é o menor número que nós vamos tabuada é o 30. Bom, só que a partir do momento que a gente for trabalhando com contas um pouquinho mais complexas, né, é bom você montar esse processo prático, dividindo por números primos, que aí não tem erro, você acerta sempre. Certo, pessoal? Tem aqui alguma dúvida? Então, a tarefa de hoje não está no livro, eu vou passar aí a página do CoClassroom para vocês. Beijo, um abraço, fiquem com Deus, juízo e mandem as dúvidas para mim. Até!